Você sabe o que foi o Concílio Vaticano II? Olha, mesmo você que talvez não seja católico, deveria estudar e deveria conhecer o Concílio Vaticano II, porque ele tem uma produção textual, historiográfica muito relevante para o cristianismo como um todo, principalmente o cristianismo ocidental no século XX, na Idade Contemporânea. Claro que o Concílio Vaticano II ele é muito relevante para os católicos, mas ele também tem relevâncias muito notáveis para cristãos de todas as confissões e tradições religiosas possíveis, inclusive para a sua. O Concílio Vaticano II faz parte de uma série que eu pretendo fazer aqui no canal, mas claro que isso depende da sua adesão, depende dos seus likes, depende das suas visualizações. Se for tudo bem, eu pretendo fazer uma série de tópicos especiais da teologia contemporânea aqui no Café com Teologia. E nós temos alguns temas de movimentos, de expressões teológicas do século XX, do início do século XXI, que nós devemos estudar com atenção e essa é a minha intenção por aqui. O primeiro desses tópicos que eu quero trazer para você é justamente sobre o Concílio Vaticano II. Foi um evento eclesiológico, pastoral e teológico muito importante que se deu entre 1962, na sua primeira sessão, e foi encerrado na quarta e última sessão em 1965. É muito interessante e até agora é o último concílio da história conciliar, da história da Igreja. Pode ser que tenhamos um Concílio Vaticano III em algum momento, não se sabe, é improvável, mas até então é o último concílio da história da Igreja. Aliás, desde a Reforma Luterana para cá, nesses pouco mais de 500 anos, só aconteceram 3 concílios ecumênicos, 3 concílios universais. O Concílio de Trento, que foi uma resposta da Igreja para os acontecimentos lá da Reforma Luterana, e que preparou a Igreja para fazer a transição da Idade Medieval para a nova conjuntura do século XVI. Temos também o Concílio Vaticano I, que só aconteceu no século XIX. Olha o vácuo, a lacuna que teve de tempo, pelo menos entre Trento e o Vaticano I. E o Concílio Vaticano I, ele é, apesar do nome, apesar de ter sido feito no Vaticano, tanto quanto o segundo, mas ele é muito diferente do Concílio Vaticano II. No Concílio Vaticano I, ele é convocado e presidido pelo Papa Pio IX, que foi o Papa que por mais tempo governou a Igreja, teve um pontificado de 32 anos de duração. O Concílio Vaticano I, bem diferente da tônica adotada no Vaticano II, tratava os protestantes como hereges e os ortodoxos como cismáticos. E também foi o principal tema do Vaticano I, foi a aprovação da infalibilidade papal. Era uma tentativa da Igreja de fortalecer a posição do Papa diante das transformações que o mundo do século XIX passava, inclusive a reunificação italiana, que até fez com que o Concílio Vaticano I fosse abreviado. Esse dogma entende que o Papa, quando reivindica ex cátedra, ou seja, quando fala imbuído das atribuições da cadeira de São Pedro, ele é infalível em relação à moral e em relação à fé. Mas faz muitos anos que os papas não reivindicam esse dogma. Esse é só um sinalizador, porque o Concílio Vaticano II foi muito diferente do Concílio Vaticano I. A gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Em 1958, 4 anos antes do concílio propriamente dito, e foi no ano de 1958 não só que o Brasil conquistou o primeiro título mundial de futebol lá na Suécia, mas também foi o ano
em que o Papa Pio XII veio a falecer. O Papa Pio XII foi um Papa muito polêmico, um Papa que liderou a Igreja na época da Segunda Guerra Mundial, que é acusado até hoje de ter sido condescendente com o nazismo e com Hitler, e ele veio a falecer em 1958 e foi substituído de modo surpreendente. Foi eleito o cardeal Angelo Roncalli, que na época já tinha uma idade avançada, mas que muitos entendiam que a sua escolha, mesmo com idade avançada, representaria um papado de transição, um breve período, até que o futuro Papa Paulo VI estivesse pronto. Giovanni Battista Montini estaria pronto, ainda não era cardeal, e isso seria feito para que ele pudesse então assumir o pontificado. O Angelo Roncalli é eleito Papa em 1958, já surpreende a Igreja ao adotar o nome de João XXIII, que era um nome de um antipapa lá da Idade Medieval, e o Papa João XXIII surpreende ainda mais a Igreja quando, no ano seguinte, em 1959, ele anuncia a sua intenção de convocar um novo concílio ecumênico. Muitas pessoas se surpreendem com essa decisão, até porque imaginam que depois da infalibilidade papal do Concílio Vaticano I, não seria mais necessário um concílio para definir algum dogma ou algum posicionamento oficial da Igreja. Porém, o Papa João XXIII levou a sério essa sua proposta e o seu sentido, o sentido conciliar do Vaticano II não era a promulgação de algum dogma. Não era isso, mas o Concílio Vaticano II tem como objetivo ser um concílio pastoral. Ou seja, bispos de toda a Igreja estariam presentes no Concílio Vaticano II, isso passava dos 2.000 bispos, e eles se organizariam para produzir um material que pudesse fazer a Igreja ter um aggiornamento, que é uma palavra em italiano que, mal traduzido, significa uma atualização, uma modernização. E o propósito principal era que a Igreja pudesse dar voz às igrejas periféricas, às igrejas que não eram da Itália, não eram da Europa, e poder entender como estava o catolicismo diante das transformações que a modernidade vinha apresentando, e o Papa João XXIII quer abrir a Igreja para essa modernidade, ter uma atitude pastoral e dialogal com o mundo que estava ali logo depois da Segunda Guerra Mundial, que é um mundo completamente diferente daquele mundo de Trento, nem se fala, e também o mundo lá do Vaticano I. Logo depois, as comissões de trabalho foram organizadas, foram preparadas, e uma das comissões que eu mais destaco e que mais foram importantes para o trabalho do Concílio Vaticano II foi o Secretariado para a Unidade dos Cristãos, liderado pelo cardeal Augustin Bea. Esse secretariado foi muito interessante porque pela primeira vez na história a Igreja não trata os membros e as outras tradições cristãs como hereges ou como cismáticos. No Concílio Vaticano II, a Igreja não tem mais aquela reivindicação de que todas as outras tradições estão equivocadas e que esses devem retornar para a Igreja Católica. Essa postura é abandonada no Concílio Vaticano II e é criada uma comissão de observadores oficiais do Vaticano II que reuniu 23 teólogos não católicos, dentre eles teólogos luteranos, metodistas, ortodoxos e de outras confissões não católicas também. E esse grupo de observadores teve um papel muito importante, eles trabalharam bastante, contribuíram bastante com o concílio, e dentre esses nomes eu destaco 2. Karl Barth, que era sem dúvida nenhuma um grande nome já na reta final da sua vida, ele foi convidado para o Vaticano II, mas infelizmente ele não pôde ir porque esteve doente, passou por algumas operações e isso o impediu de participar
do Vaticano II. E o segundo nome é Oscar Cullmann. Esse sim não só foi convidado, como trabalhou no Concílio Vaticano II e foi homenageado pelo seu serviço prestado depois que o Concílio Vaticano II teve a sua conclusão. O concílio começou oficialmente no dia 11 de outubro de 1962. Apesar de ter sido de 62 e 65, ele se reunia em sessões específicas que começava em setembro, outubro e ia até dezembro, e depois voltava a se reunir no ano seguinte até a conclusão dos trabalhos. A primeira sessão é de 1962 e também foi a única sessão presidida pelo Papa João XXIII. O Papa quis dar uma abertura significativa, ouvir a voz da Igreja periférica, e isso é uma das grandes marcas do Concílio Vaticano II, porque ele passa a dar voz para as igrejas nacionais, para a igreja no Brasil e principalmente para a igreja continental. E é daí que se fortalece o CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano, e daí vai se desenvolver a teologia da libertação, que é uma teologia tipicamente latino-americana. Também dá voz para os bispos da Ásia, da África, da América Latina, como eu falei, e perde-se o monopólio que havia da igreja italiana, principalmente, e também da igreja europeia, porque as outras áreas, as outras regiões do planeta também passam a ter um papel importante, ter uma voz importante nas decisões conciliares e da igreja de um modo em geral. Em 1963, em junho de 1963, o Papa João XXIII veio a falecer, foi vítima de um câncer no estômago, e a igreja elegeu seu sucessor, que foi o Giovanni Battista Montini, que, quando eleito, tinha uma especulação se ele daria continuidade ao Vaticano II ou se ele cancelaria os trabalhos do concílio, mas ele adota o nome de Paulo, que foi um nome ligado ao Concílio de Trento. Papa Paulo III, Papa Paulo IV foram os líderes do Concílio de Trento, e o Battista Montini adota o nome de Paulo VI e deixa claro que a sua intenção é dar continuidade aos trabalhos conciliares. O Battista Montini, Papa Paulo VI, era menos aberto do que o Papa João XXIII, era um pouco mais conservador, e com isso a abertura do Vaticano II sofre um certo freio, mas mesmo assim ele continua tendo uma produção muito importante. No Concílio Vaticano II, a Igreja não só revê a sua posição no mundo, um mundo marcado pela bipolaridade entre o bloco capitalista e o bloco comunista. A Igreja pode rever a sua posição nesse mundo moderno, né? Nesse mundo bipolarizado, como também a Igreja pode rever a sua posição em relação aos cristãos de outras confissões, de outras tradições religiosas, como também pode rever a sua posição em relação a não cristãos, como judeus, como muçulmanos, e a Igreja passa a adotar uma postura de muito mais abertura e de diálogo com todas essas tradições e também de reconhecimento do valor que essas tradições cristãs e não cristãs tinham a contribuir para a humanidade, para a teologia de um modo em geral. É importante a gente pensar que a liturgia das missas foram profundamente reformadas no Concílio Vaticano II. Talvez você que me acompanha, que assiste aqui o canal, que é mais antigo do que a década de 60, deve se lembrar de quando as missas eram feitas em latim. Mesmo aqui no Brasil, independente do lugar, o padre celebrava a missa em latim, porque era a língua oficial da igreja, era a língua oficial das celebrações litúrgicas. E esse é um dos grandes avanços do Concílio Vaticano II, porque lá a missa passa a ser feita em vernáculo, ou seja, as missas passariam a ser feitas, passariam a ser celebradas
na língua em que a igreja estava inserida. No Brasil, em português, na América Latina, em espanhol, nos Estados Unidos, em inglês, na Alemanha, em alemão e assim por diante. Isso, sem dúvida nenhuma, dá um fôlego muito importante para a igreja. Isso aproxima a igreja, principalmente das regiões periféricas daquele mundo bipolarizado, África, Ásia e principalmente a América Latina, e torna a capacidade de comunicação das celebrações muito mais próximas de quem está participando, que agora pode de fato participar da celebração. Antes era apenas um ouvinte que não entendia nada. Por mais que o catolicismo seja até hoje a maior denominação cristã do Brasil, ainda hoje a Igreja Católica tem um déficit de clero brasileiro, ainda depende muito do clero de outros lugares do mundo, e esse déficit ele só não é bem pior por causa dessas aberturas do Concílio Vaticano II. Aliás, o Concílio Vaticano II também deu abertura para que a mulher pudesse exercer algumas funções na igreja. Infelizmente, não deu a abertura necessária, suficiente, como a maioria das igrejas evangélicas ainda não reconheceu plenamente o ministério feminino, mas até o Vaticano II a mulher sequer poderia cursar teologia, poderia ser professora de teologia, e graças ao Vaticano II isso mudou, e graças a isso nós conhecemos grandes teólogas católicas como Ana Maria Tepedino, Maria Clara Bingemer e tantas outras que contribuem muito para a produção teológica no Brasil e fora do Brasil também, com toda a certeza. Outras coisas importantes é que o Vaticano II abriu a participação dos leigos na vida da igreja. Os leigos praticamente não tinham função a não ser uma função de espectadores, e a partir do Vaticano II, a mão de obra leiga, a participação dos leigos passou a ser muito mais utilizada, muito mais aberta do que era até então. O Concílio Vaticano II teve outras 3 sessões em 63, 64, até o seu término no dia 8 de dezembro de 1965. Das 4 sessões, só a primeira foi presidida por João XXIII e as outras 3 foram presididas pelo Papa Paulo VI, que ficaria no trono de São Pedro, que ficaria na liderança da Igreja Católica até a sua morte em 1978, quando é substituído por João Paulo I e depois, logo depois, por João Paulo II. É importante a gente notar também que o Vaticano II adota uma postura muito mais progressista para a igreja, né? Principalmente na relação, no diálogo com não católicos. E até então essa situação ela não era boa, não era bem resolvida e passou a ter um espaço de diálogo bem maior a partir desse momento. É claro que eu tenho aqui algumas referências bibliográficas, algumas sugestões de leitura para quem quer conhecer melhor o Concílio Vaticano II, até porque é um concílio que produziu textos muito importantes, como a Lumen Gentium, que é uma reflexão sobre a Igreja, como a Constituição, a Declaração Dei Verbum, é uma declaração, né? Dei Verbum, que fala sobre a Palavra de Deus, como a Gaudium et Spes, como outros decretos, como a Unitatis Redintegratio, que fala sobre a relação com outros cristãos, e assim por diante. Se você quiser ter essas referências, umas dicas que eu lhe dou é uma breve história do Concílio Vaticano II, do Giuseppe Alberigo. É uma linguagem bem acessível, bem organizada, bem sintética, que vai fazer você ter um bom conhecimento introdutório sobre o que foi e o que representou o Concílio Vaticano II. E se você quiser ter na sua casa um material pastoral, material histórico, material teológico de qualidade, vale a pena você adquirir o Compêndio do Vaticano II. Nesta obra aqui da editora Vozes, tem todas as constituições conciliares, todos os decretos, todas as declarações, todo o material
produzido pelo Vaticano II. Não foi pouco esse material e não é um material que deva ser deixado de lado, porque é de uma riqueza enorme, principalmente para os católicos, é claro, mas também para qualquer cristão que se interesse pelo tema. Certamente vai fazer leituras aqui muito interessantes, muito surpreendentes, que eu tenho certeza que você vai gostar e gostar muito. Então ficam aqui essas dicas também. Como eu lhe disse, a nossa intenção é produzir vídeos mais longos como esse, de tópicos e movimentos ligados à teologia contemporânea. Se é do seu interesse que a gente continue, claro, deixe o seu like nesse vídeo. Se ainda não é um inscrito ou uma inscrita do canal, faça isso e ative todas as notificações, porque assim todo vídeo que estreia, toda live que começa, você é devidamente informado para não perder absolutamente nada. Se quiser também, ainda pode fazer parte do meu grupo de estudos que se reúne online, ao vivo, uma vez por mês. Você pode falar, participar, tirar suas dúvidas. Basta você se tornar membro do canal e adotar o plano Café Colonial. Além disso, você tem descontos em cursos e ainda tem acesso a conteúdos exclusivos. Aproveite também para compartilhar com outras pessoas esse vídeo e eu tenho um encontro marcado com você em breve aqui pelo canal, que tem muitos conteúdos estreando por aqui. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.